Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita, no YouTube e no Facebook, para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos. Estamos no livro terceiro, capítulo 12º, Perfeição Moral. O item que estamos estudando é As Virtudes e os Vícios. As Virtudes e os Vícios, questões 898 e 899, 898 e 899. Vamos estudar? Vamos lá. 898. Uma vez que a vida corporal é apenas uma estada temporária no mundo terreno e que o futuro deve ser a nossa principal preocupação, é útil esforçar-se para adquirir conhecimentos científicos que só dizem respeito às coisas e às necessidades materiais? Estudar de uma forma geral, buscar conhecimentos? Resposta: sem dúvida é útil. Primeiro, porque isso vos torna capazes de aliviar vossos semelhantes. Perceba que sempre o que Jesus, através do nome Espírito de Verdade, e os prepostos dele respondiam para Kardec, é sempre fazer o bem ao semelhante. Você vê que doutrina extraordinária, que o tempo todo está concitando a gente, está convidando a gente, o tempo todo está incutindo na nossa cabeça que precisamos fazer o bem ao próximo. Espíritas, amai-vos. Espíritas, instruí-vos, são os 2 mandamentos nossos. E que bom que a gente pode se instruir. Então, sem dúvida, é útil esforçar-se por adquirir conhecimentos científicos. Primeiro, porque isso vos torna capazes de aliviar vossos semelhantes. Além disso, o vosso espírito irá elevar-se mais Além disso, o vosso espírito irá elevar-se mais rapidamente se já tiver progredido em inteligência. No intervalo entre as encarnações, aprendereis em 1 hora o que na Terra exigiria anos. Nenhum conhecimento é inútil. Todos contribuem mais para o progresso ou menos para o progresso, porque o espírito perfeito deve saber tudo. E se o progresso deve realizar-se em todos os sentidos, todas as ideias adquiridas ajudam no desenvolvimento do espírito. Eu preciso saber tudo para ser perfeito. Então não posso perder nenhuma oportunidade de estudar e de aprender. Então estudar, adquirir conhecimentos científicos que só dizem respeito às coisas e às necessidades materiais é importantíssimo para a evolução. Primeiro, porque o serviço que eu vou desempenhar com esse conhecimento vai facilitar a vida do meu semelhante. E isso é caridade pura, benevolência para com todos. Certo? Lembra que caridade, como entende Jesus na questão 886 que nós já estudamos, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Certo? Quanto mais eu sei, mais eu consigo ser bom para as outras pessoas. Porque ele faz uma analogia interessante. Nós temos 2 asas para desenvolver. A asa do conhecimento e a asa da moral. Certo? Para alçar voos rumo à evolução. Olha que metáfora bonita. A asa moral nossa, ela é mais atrofiada, demora mais para se desenvolver. Então, primeiro, via de regra, a gente desenvolve a asa da inteligência, do conhecimento. E esse conhecimento naturalmente leva ao desenvolvimento moral. Quanto mais conhecimento, mais evolução moral. Quanto mais conhecimento, mais evolução moral. Quanto mais conhecimento, mais evolução moral. Isso vai acontecer. Via de regra, nós desenvolvemos primeiro a asa da inteligência e depois a asa da moral. Então não perca nenhuma oportunidade de aprendizado, porque isso vai fazer com que você evolua moralmente também. Se eu, se nós, se você, se cada um de nós conhecermos, por exemplo, as funções vitais de uma forma bastante profunda, nós poderemos contribuir e muito com conselhos, exemplos na vida das outras pessoas. Se nós conhecemos muito o funcionamento do universo, nós podemos ajudar muito no conhecimento de Deus e dessa perfeição absoluta que nós desconhecemos, e na ideia clara e objetiva de que alguém tem que ter criado tudo isso. Não um ser com barba grande, com um cajado na mão e com mais defeito do que eu. Quanto mais conhecimento eu tenho do universo, mais conhecimento eu tenho
da vida, mais eu entendo que Deus não tem defeitos como aparece no Velho Testamento. E que por isso eu não vou imaginar que ele vai me privilegiar porque eu fico bajulando ele. Porque tudo eu falo Deus, porque tudo eu falo Deus, porque Deus fez isso para mim, porque Deus fez aquilo para mim. Eu fico imaginando o sujeito que criou o universo, com todas as leis que existem no universo, com tudo, que a gravidade está no ponto exato, o Sol está no lugar certo, a Lua está no lugar certo, senão não haveria vida como nós conhecemos na Terra. Essa maravilha toda, o sujeito que cria sem cessar, que Jesus disse que ele cria sem cessar, até porque o universo está em expansão o tempo todo, né? Deus que criou o princípio inteligente, o fluido vital, que veio do fluido cósmico universal, e com tudo isso fez tudo que, com essas duas coisas básicas, a matéria e o princípio inteligente, fez tudo que existe no universo, cria sem cessar, que tem 30 bilhões, aproximadamente 30 bilhões de espíritos na Terra, 8 bilhões encarnados e o restante desencarnados, e que tudo isso tem uma cadeia de evolução, que todos estamos interligados e tudo mais. Quando a gente sabe tudo isso, a gente não vai ser pueril, infantil o suficiente para dizer assim: olha, eu preciso de uma. Eu estava precisando, eu acordei hoje precisando de uma cadeira nova para minha casa e Deus preparou para eu encontrar na rua uma cadeira. Eu fico imaginando esse ser que está criando o tempo todo, ser supremo, inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas, para tudo que ele está fazendo, para ir lá na sua casa fazer você jogar fora uma cadeira boa, bonita, do jeitinho que eu estou precisando, e colocar na rua e me fazer passar por lá para que eu ache a cadeira, então depois louve o nome do Senhor. Você acha que Deus precisa que alguém fique louvando o nome dele? Para que todo, ai, Deus fez isso, Deus fez aquilo, ai, Deus preparou, ai, Deus isso, Deus aquilo. Sabe? Esse conhecimento, esse desenvolvimento intelectual, naturalmente faz com que eu entenda que Deus criou leis, que a sua misericórdia ela chega até a gente por Jesus e seus prepostos, atinge-nos, mas não muda as leis para nos agradar. Porque se mudar uma lei, mexe em tudo, não é? E Deus infinitamente bondoso, infinitamente justo, não vai dar um monte de coisas para você porque você fica bajulando ele. E para mim, que sou correto, embora não o bajule, ele então fala assim: ah, você não ficou puxando o meu saco? Então você não vai entrar no céu. Olha o tamanho da tolice que o conhecimento apaga. Respeitamos quem pensa assim, claro, porque já pensamos no passado, mas já nos instruímos. Aqui estamos apenas estudando, não estamos criticando ninguém. A ideia é mais desenvolvimento intelectual, mais a gente entende Deus, mais a gente entende que o próximo é tão importante quanto eu na história da criação e que eu preciso fazer o bem independentemente de qualquer coisa, porque isso é o que nos torna divinos, preocuparmos-nos com os outros. E em breve, após muitas lutas contra nós mesmos, vai ser natural, como nós estudamos há 2 ou 3 dias. Certo? É essa inteligência que nos põe para frente. É essa inteligência que nos evolui moralmente. 899. 2 homens ricos. Um nasceu na fartura e nunca conheceu a necessidade. O outro deve a sua fortuna ao trabalho. Se ambos empregam suas riquezas exclusivamente para sua satisfação pessoal, qual deles é mais culpado? Resposta: aquele que conheceu os sofrimentos. Ele sabe o que é sofrer, conhece bem a dor que está deixando de aliviar, mas, como geralmente acontece, nem se lembra dessa dor. Então, a pessoa que era pobre ficou rica, se apenas utiliza sua fortuna para sua satisfação pessoal, é mais culpável do que aquele riquinho que acha que todo mundo tenha um banheiro no quarto,
que todo mundo tinha um carro para levá-lo para a escola, que todo mundo tinha uma escola boa, etc, etc, e que não conhece as agruras da vida porque os pais não lhe mostraram. E quando ele cresceu, ele também não quis procurar saber. Qual é mais culpável? Aquele que conheceu a miséria e não e utiliza sua fortuna apenas para satisfação pessoal. Porém, no entanto, contudo, todavia, quando chega no plano espiritual, se lembra, sim, que em outras encarnações passou por penúria. Conhece no plano espiritual a dificuldade, a dor que as pessoas passam por não terem o mínimo necessário para sobreviver. Que existe fome, sim. Que muita gente passa fome na esquina, ao lado, na casa do lado, na casa da frente, na cidade em que a gente mora. Muita gente passa fome. Literalmente falando, não é apetite não, porque chegou a hora do almoço. Estou falando de fome, de não ter o que comer. Muita gente. Se eu faço vista grossa para isso porque vivo a minha vidinha vazia, sou mais culpável. Todos nós dormimos, certo? Pouco ou muito, todos nós dormimos. Quando o nosso corpo dorme, a gente sai do corpo como se tivesse morrido. E a gente entra em contato com o nosso guia espiritual sempre que possível. E na época dos balanços encarnatórios, a gente vê o que está fazendo e é advertido sobre isso. A resolução de mudar depende da asa do conhecimento estar devidamente desenvolvida para puxar essa outra asa aqui, que é a da moral, e ir se desenvolvendo. Então não imagine que estamos largados aqui na Terra e só quando voltarmos para o plano espiritual, quando da desencarnação, quando da morte do corpo, é que vamos responder pelos nossos atos. Não, 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 não. Vamos responder pelos nossos atos, sim, quando desencarnarmos, mas nós fazemos balanços regulares do nosso planejamento encarnatório. Quando o nosso corpo dorme, a gente sai do corpo como se tivesse morrido. Via de regra, ao Fábio disse que é sempre assim, não. Via de regra, perto dos 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 e assim sucessivamente, basicamente a cada 5 anos, na média aí, basicamente a cada 5 anos, a partir dos 30 anos. Alegar ignorância não dá. Atenuar a consciência não dá. Dirigente espírita que atenua a consciência é perigoso, é perigosíssimo, porque está fazendo um mal enorme. Dirigente espírita tem que mostrar a realidade. Dirigente espírita tem que estudar. Dirigente espírita tem que se instruir para conseguir amar. Não se engane. Não se engane. Não é fácil amar direto. Precisamos instruir-nos primeiro. Desenvolver a inteligência para depois amar. Muitos de nós conseguimos amar direto. Que ótimo. Porque já desenvolvemos a inteligência em outras encarnações. Muitos de nós estamos desenvolvendo a inteligência nessa. Não perca a oportunidade de instruir-se. Leia, estude, busque informações e lute contra as más inclinações. Isso vai fazer você melhor. Isso vai fazer com que você seja feliz. Talvez tenha momentos menos felizes na Terra por conta disso, mas estará plantando muita felicidade para colher em breve. Melhor colher coisa boa, né? Não? Bom, é isso. Amanhã a gente traz mais informações, amanhã a gente estuda um pouco mais. Eu sou Fábio Pereira, essa é mais uma gota de Espiritismo. Beijo pra você que fica. Tchau.